Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Esse é o nosso Fácil Venda. Eu sou Marcinha Ferraz. Se você ainda não me conhece, já clica aqui, já se inscreve. Eu trago para você toda semana uma receita de fácil venda. Então você vai conseguir ganhar muito dinheiro com as receitas que a gente vai colocando aqui. A nossa receita de hoje é um pão de milho. Um pão de milho simples, mas que tem uma excelente saída para venda. Que é o pão feito a partir da farinha de milho, o fubá fino, tá? Eu uso o fino. Então, o pessoal tem muita dúvida a respeito disso, eu já tô adiantando para vocês. E a gente já vai começar sem enrolação, bora para a receita. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, eu vou coalhar esse leite. Então, eu vou colocar aqui uma colher de vinagre. Eu tô usando vinagre de maçã, mas não precisa ser, tá? E aqui eu vou colocar só um pouquinho, que é o restante do leite. Então, eu vou colocar, vou mexer e vou dar uns minutinhos e esse vinagre vai coalhar o meu leite, tá? E a gente vai usar ele assim, uma coalhadinha. Então, aqui eu tô começando com 600 ml de leite, eu tenho 200 ml de óleo. Sempre que a gente usa fubá em algum preparo, ele pede um pouquinho mais de gordura, tá? Então, é uma quantidade significativa de óleo mesmo, o pão não ficar seco. A gente tem aqui 50 gramas de fermento, eu tenho aqui 7 colheres de açúcar, elas vão representar 20 gramas cada uma, tá? E aqui eu tenho também 20 gramas de sal, uma colher de sal, tá ok? Então, a gente vai começar aqui, enquanto o meu leite talha, eu vou começar a dissolver o meu fermento com açúcar. Então, aqui eu vou colocar o meu açúcar e também o fermento. E eu vou dissolver esse fermento no açúcar. Eu vou fazer isso porque aqui é fermento fresco. Se fosse um fermento seco, a gente pode misturar diretamente na farinha, tá? Não precisa desse processo. Se você quiser ativar, tem como ativar também. Você pode ativar com uma colher de açúcar, um pouquinho de água e uma colher de farinha. Faz uma pastinha, deixa o fermento seco ativando. Nesse caso aqui eu estou usando fresco, então ele dissolve diretamente no açúcar, tá bom? Olha, ele vai umedecendo e aqui ele vai começar a formar uma pastinha. Se for um açúcar refinado, vai ser mais rápido ainda. Meu açúcar aqui é cristal, pode usar o que você preferir. Pronto, minha pastinha tá pronta. Pessoal, então aqui, ó, eu dividi os dois pra poder mexer. O leite morninho, ele vai ajudar a coalhar mais rápido, tá? Senão tem que esperar descansar um pouquinho. Vai ficar assim, ó, coalhadinho o leite, tá vendo? Ó, morno, ó, ele fica mais coalhado, tá vendo? Então, a nossa base aqui vai ser feita de coalhada. Eu já vou adicionar ela aqui. E vou adicionar também o óleo. E agora eu vou fazer a mistura aqui e vou começar a fazer a adição do fubá. Vocês vão perceber que o fubá, ele vai sugar bastante umidade. Bom, então agora a gente vai começar com 2 xícaras de fubá. A xícara que eu tô usando aqui é de 250 ml, tá? Então aqui eu já tenho as duas. Esse fubá é o fubá fino, tá bom? Então aqui eu misturei o fubá. Vocês vão perceber que ele já vai sugar bastante essa umidade do líquido da nossa massa aqui, tá? E agora eu vou começar a fazer a adição de farinha. A farinha a gente vai adicionando aos poucos e vai misturando, porque a gente precisa dar o ponto da massa.
Nesse ponto aqui, eu vou passar a massa agora para a bancada, para adicionar mais farinha e iniciar uma sova nela, para desenvolver o glúten da massa. Eu fiz agora uma cama aqui de farinha e eu vou adicionar a minha massa aqui. E vou juntar aqui o meu sal, que agora ele não vai mais interferir na fermentação da massa. E vou dar início à sova. Apesar da nossa massa aqui, a maior parte dela ser o fubá, ela vai... Vocês vão perceber que agora ó, ela vai adquirindo liga. Por quê? Porque a gente está usando também a farinha de trigo. Para ser uma massa fermentada, não tem como a gente fazer uma massa fermentada sem glúten, tá? Então, para fazer uma massa sem glúten, normalmente se usa o fermento químico ou a gente precisaria aqui da goma de xantana. Então, neste caso aqui, nós estamos usando a farinha de trigo, então nós temos o glúten na massa, tá? O processo aqui agora é uma sova tradicional. Então, a gente vai sovar essa massa para ativar bastante o glúten dessa farinha que a gente está usando aqui. Essa massa ela tem que ficar bem macia ao toque, tá? Só que ela não precisa tá mole. Então, a gente precisa dessa farinha para poder conseguir que segure o gás carbônico aqui, que segure a fermentação. Então, a gente vai fazer a utilização da farinha até essa massa dar essa liga aqui, ó. Detalhe importante desse pãozinho de fubá. Se vocês não sovarem essa massa, ele não vai segurar a fermentação, tá? Então o pão vai murchar. Então, um dos erros que é cometido nesse tipo de massa é justamente pular a etapa da sova. Então, não pulem, sovem a massa para o teu pão não murchar depois. Vou te trazer aqui pertinho. Aqui agora, ó, a massa que não gruda mais nas mãos, tá? Massa bem sovadinha, mas bem macia. E agora eu vou colocar essa massa pra descansar. Eu vou deixar ela aqui aproximadamente 30 minutinhos descansando, porque depois eu vou modelar meus pães e ela vai descansar novamente com os pães modelados. Porém, se é um dia frio, se o local que você mora já é um local bem mais fresco, ela pode demorar mais de 30 minutos para essa primeira fermentação, ok? Então aqui vai ser 30 minutos mais ou menos, porque tá super calor, tá super quente. Então vou deixar ela aqui descansando e assim que ela crescer a gente volta. Bom, então nossa massa dobrou o volume aqui, tá? Acabou agora pra gente começar a trabalhar ela. Ela deu 2 kg de massa, vai dar todas as proporções pra vocês, tá bom? E agora a gente vai fazer modelagem. Na modelagem eu vou fazer 3 tipos de pães que vocês podem estar utilizando aí na venda de vocês, tá bom? Quer trazer aqui pertinho? Gente, olha que massa linda. Olha aqui, coisa mais linda. Então, eu vou esfarinhar um pouquinho a minha bancada, bem pouco mesmo, porque minha massa não está grudando. Então é bem pouquinho. E eu vou tirar para um pão redondo aqui
um bom pedaço de massa. Ele vai dar aqui aproximadamente uns 600, 700 gramas, tá? Ó. Esse daqui eu vou fazer ele só redondo mesmo. Vou dar uma achatada. Dar uma achatadinha nele. Ó, ele não vai ficar uma bola porque ele vai crescer. Então, quando ele crescer, ele vai dar essa modelagem que a gente quer, tá bom? Eu vou esfarear um pouquinho minha assadeira. Só um pouquinho também. E eu vou colocar meu pão. Esse pão, depois eu vou fazer a finalização dele com fubá. Vai ficar bem bonito, vocês vão ver. E agora eu vou fazer uns risquinhos aqui. Fica bem bonitinho. Vou cobrir, é importante cobrir a massa. Eu gosto de cobrir com plástico, porque assim ela não resseca enquanto ela cresce. E isso vai ajudar depois pra gente dourar esses pães, tá? Então, eu vou de plástico aqui. E vou colocar ela agora num cantinho pra ela dobrar o volume. Vou agora tirar mais uma parte dessa massa. Tô dividindo ela mais ou menos por igual aqui. E agora eu vou montar um pão para essa forma aqui. Gente, olha que massa linda. Eu abri e eu vou só enrolar ele, tá? Colocar um pouquinho de farinha. Colocar ele aqui, processão mesmo. Vou cobrir com plástico. E agora eu vou fazer... Vou dar, na verdade, duas opções para vocês, tá? Gente, lembrando que isso daqui é pão de milho, que é a base do fubá de milho, tá? Ele não é broa. Essa não é broa. Vou mostrar pra vocês um jeito rapidinho de fazer mini pãezinhos. Não precisa abrir muito direitinho, ó. Só enrolar. Pãezinhos tipo caseiro, tá? Vários pãezinhos. Esse aqui seriam pãezinhos pra gente vender depois em pacotinhos. Dá um espacinho pra eles, porque eles vão crescer, tá? E vamos fazer agora um outro modelinho. Vamos fazer ele tipo hamburguinho, tá bom? Pode dar uma amassadinha nele, deixar ele assim, bem gordinho. E aí eu vou cortar ele. Vou utilizar aqui uma xicrinha. Por aqui.
Outra forma de fazer esses pãezinhos redondos também podem ser boleados assim, ó, na mão. Tira uma bolinha de mais ou menos 30 gramas. Boleia ele na mão e dá uma leve achatadinha. Pode ser também. E agora a gente vai deixar ele descansar até que ele dobre o volume. O meu forno já está pré-aquecendo e agora eu vou finalizar o primeiro pão que eu modelei. Ele já está bem crescido. Ele já dobrou o volume. Como vocês podem ver, ó, ele está bem fermentado, ó. Dá pra vocês verem pelos cortes, tá vendo? E ele já cresceu bem. O que que eu vou fazer? Eu vou primeiro pincelar um ovo batido. Eu bati o ovo inteiro, tá? Eu não uso só gema. Com bastante cuidado para não forçar a massa. Esse pão ele é um pão um pouquinho mais delicado, porque ele tem bastante fubá. Então, se a gente forçar a massa aqui, ele murcha. Pronto, tá pincelado. E agora, para ele ficar bem bonito, eu vou bater um pouquinho do fubá por cima dele. Isso depois de assado vai dar um visual bem legal. E agora, esse pão eu já vou levar ele para assar. Meu forno tá pré-aquecido em 250 graus. Eu vou usar o forno elétrico e o grill dele está desligado. Agora, esses pães aqui eu vou finalizar também com o meu ovo batido. E esse eu vou levar no forno comum. Então, o meu forno comum, eu uso ele na potência máxima dele, que ele tá marcando aqui, que é de 290 graus. Então, é essa potência que eu uso para assar pães. Normalmente, esse tipo de forno, ele não atinge a temperatura que ele marca. Então, por isso que eu uso uma temperatura mais alta. Se a gente trabalhar com uma temperatura muito baixa para massa, o pão vai ressecar, não vai dourar. E aí, umas pontas secas, massa seca, ele não fica legal. Então, pra gente ter aquele pão bem douradinho, eu vou utilizar uma temperatura mais alta. O meu forno ali já tá pré-aquecendo. Esse daqui também eu vou finalizar com um pouquinho de fubá. Vou tacar a mão mesmo. Aqui, se não quiser, não precisa jogar o fubá, que eu gosto. Eu acho que além do visual também, dá uma textura interessante depois dele assado. E agora eu vou colocar eles no forno. Lembrando que o meu forno já está pré-aquecido. Pessoal, aqui a gente vai embalar para vocês e a gente montou um cenarinho aqui com uma estopa, colocou um fundinho aqui para poder tirar umas fotos legais para vocês. A gente já bateu as fotos, então depois vocês vão ver essas fotos lá no Insta. E aqui eu vou dar para vocês opções para embalar esses pães, tá? Então, aqui eu tenho um saco de celofane e eu vou utilizar ele para fazer a embalagem desse pão maior.
Eu vou tentar pôr ele de pé, que eu não tenho certeza se vai caber, mas a gente vai tentar. Vai ficar bem bonitinho. Pô. Aqui eu tenho amarrilho, ó. Então, a gente vai pegar aqui. O pão tem que estar frio, tá? Igual o meu tá aqui. Vai vir com o amarrilho aqui. E vai fechar ele. Então, essa daqui é uma opção para vocês embalarem, fica bem bonitinho, porque fica bem visível o pão, tá? Outra opção, bem mais barata do que o celofane, é o bobinho. Esse saquinho tradicional que a gente usa para levar as coisas para geladeira, para o freezer, enfim, ele também pode ser utilizado para vocês fazerem o armazenamento dos pães, tá? Então, eu vou pegar esse pão maior aqui. Vou fazer o armazenamento dele nesse saquinho comum. Vou vir aqui com o meu amarrilho. E pronto. Nós temos mais um pão embaladinho e bem baratinho nesse caso aí. Porque eu tenho saquinhos menores que, se vocês forem embalar média de 3 pãozinhos, pode ser embalado nesse daqui. Mas eu não vou nem utilizar ele, eu vou já colocar direto no maior, colocar todos os pãezinhos redondos. Depois a gente vai cortar um pra vocês verem como fica por dentro. Esse daqui eu amarrei. Seria um bem mais simplesinho. Pessoal, eu vou agora cortar o pão pra vocês entenderem a textura dele. Ó, como ele é uma massa de fubá, ele é uma massa mais compacta, mas ele é super fofinho, ó. Fica muito fofinho. E fica uma massa bem úmida, porque a gente utilizou aqui uma grande quantidade de óleo. Então, ela é uma massa que fica bem úmida, bem molhadinha mesmo. Ela não fica uma massa seca, tá? Eu vou abrir pra vocês verem. E também é uma massa bem amarelinha. Olha que fofurinha. Fatia perfeita de pão.